Fala pessoal, estou aqui mais uma vez, para falar sobre George Orwell, dessa vez um livro não escrito por ele, mas por um jornalista inglês chamado Christopher Hitchens. Ele que é mais conhecido por seu ateísmo, ele era um palestrante, ele debatia muito com religiosos, vocês vão ver isso aí na internet. E tem alguns vídeos que eu salvei para assistir mais tarde do Christopher, que ele fala sobre George Orwell, só que é em inglês, eu acho que nem é legendado, eu vou ver como é que eu vou fazer para assistir esses vídeos. E esse livrinho aqui é um livrinho polêmico, por quê? Ele foi lançado, se eu não me engano, em 2002, pela Companhia das Letras, que é a minha editora preferida, por sinal. E o Christopher, ele é um grande admirador do George Orwell, gente. Eu estou falando de A Vitória de Orwell. Esse livro, ele é uma tentativa, vamos dizer assim, de defender o George Orwell de algumas controvérsias. O George Orwell é um escritor muito polêmico, ele falava coisas assim muito fortes, muito diretas. O posicionamento dele às vezes, é muito claro, mas ao mesmo tempo ele pode ser usado de diversas maneiras. É como a Bíblia, sabe? Você pode usar o pensamento dele para defender o que você quiser. Então, pessoas de direita usavam os textos de George Orwell fora do contexto para defender seus posicionamentos. E pessoas de esquerda também faziam a mesma coisa. Usavam os textos do Orwell para falar o que queriam. Então o Christopher, nessa tentativa de defender o George Orwell, não é uma biografia, o livro não é uma biografia, mas a gente acaba conhecendo muito o escritor. O livro tem cerca de 9, 10 capítulos e começa falando sobre o imperialismo. George Orwell ele vivenciou isso, ele foi soldado na Birmânia, como todos sabem, e ele se posicionou contra o imperialismo. E ele vai dividindo os capítulos assim, Orwell e a esquerda. Então ele vai falar sobre controvérsias que o Orwell teve. Aí Orwell e a direita, Só que eu acho que um dos capítulos mais polêmicos desse livro é Orwell e as feministas. O Christopher vai dizer que o George Orwell ele não tinha facilidade em se relacionar com mulheres. Ele tinha dificuldades de interagir com mulheres. Inclusive isso refletiu nas suas obras, seus romances. Algumas feministas analisaram os livros de Orwell e viram que ele demonstrava, assim, ele representava a mulher de maneira muito simplória. A mulher nunca é inteligente, a mulher ela nunca tem firmeza, sabe? Talvez isso seja reflexo da dificuldade que o George Orwell tinha para se relacionar. Contudo, ele foi casado com uma mulher muito inteligente, como ele cita no livro, e ele tinha interesses por mulheres de personalidade muito forte. Ele chegou a ser recusado, ele pediu uma moça em casamento, ela não quis. Eu não vou entrar em detalhes para não estragar a leitura de vocês. Mas assim, eu fiquei um pouco chocado, gente, por perceber que o George Orwell é um tanto quanto conservador nos costumes, não na política. Mas nos costumes ele era bem conservador. Às vezes num ensaio ele estava falando sobre seu posicionamento contra o stalinismo, por exemplo. Vez ou outra ele falava mal de homossexuais, sabe? Ele era um pouco meio assim homofóbico. Dá a entender isso quando você está lendo o livro. Ele também era um pouco machista, sabe? Ele tinha um pensamento um pouco machista e também ele fazia comentários antissemitas, assim. É um livro cheio de controvérsias, como eu falei, então eu não vou deixar que isso abale a minha admiração pelo George Orwell, até porque cada um é fruto do seu tempo. Eu não estou justificando, assim, os preconceitos dele. Ele era uma pessoa que tinha preconceitos, como todo mundo tem. E ele tentou evoluir, ele tentou abrir a mente dele para algumas coisas. E o Christopher, ele diz isso. Ele tenta defender o George Orwell. Tanto que o nome do livro é A Vitória de Orwell, como que se o Orwell conseguisse vencer todas essas controvérsias, Essa questão da homossexualidade, esse preconceito todo que ele tinha, chega-se a questionar se o próprio Orwell não tinha atração homossexual, porque em um dos seus livros ele retrata a nudez masculina com muitos detalhes, a beleza da nudez, da masculinidade. Então, às vezes, a gente tá ali, uma pessoa enrustida, muitas vezes, quem desdenha quer comprar, como se diz, Então, vai saber se o próprio George Orwell também não tinha ali dentro dele uma alma viada, como se diz. Não sabemos, mas, enfim, não faz sentido, A gente tá vivendo um período de tanto terror aqui no Brasil, sabe? Um período sombrio de retrocesso, conservador, Pessoas que chamam de mito quem, na verdade, meu Deus, eu não quero nem entrar assim em detalhes, mas no Brasil a gente está vendo um período muito conturbado de machismo, misoginia, homofobia. É bizarro o que a gente está vivendo aqui no Brasil e o perigo que a democracia está correndo. Então,
talvez esse momento que a gente está vivendo me despertou a ler George Orwell, sabe? Li Dentro da Baleia, no ensaio dele, e li essa espécie de biografia, A Vitória de Orwell, porque eu sei do posicionamento dele. Mas descobri que o próprio George Orwell é muito conservador em algumas coisas e eu fiquei muito chocado. E fiquei muito feliz em relembrar também que o termo Guerra Fria, nesse livro, a gente descobre que quem cunhou esse termo foi o George Orwell, né? Ele que batizou esse período mundial de Guerra Fria. Com certeza a gente estudou isso no ensino médio, mas a gente nunca lembra, né? Então achei muito pertinente, gente. Então é isso aí, não vou falar mais. O livro é bem interessante, leiam, leiam e tirem as conclusões de vocês. Será que George Orwell era realmente uma pessoa preconceituosa? Né? Será que ele era uma pessoa preconceituosa? Ou será que isso daí é coisa dos inimigos dele? Ele tinha muitos inimigos, gente. Ele tinha pessoas que odiavam ele e que talvez possam ter distorcido o que ele disse, né? Como eu já falei. A gente pode pegar um texto, tirar do contexto e falar o que quiser. Então será que não é controvérsia dos inimigos dele, né? Chamar ele de misógino, de machista, de antissemita, de homofóbico, né? Enfim, beijo no coração e até a próxima. Valeu!